A última decisão que o Supremo tomou foi em relação à perda de mandato. Foi de alguma forma uma surpresa o Celso de Mello ter decidido da forma como decidiu? Me parece que não. O ministro Celso de Mello, assim como a maioria que se esboçou ao longo desse julgamento, sempre deixou claro que os delitos praticados por aqueles envolvidos no mensalão eram delitos de alta gravidade, especialmente para que eles continuassem a exercer a função pública. Quer dizer, todos os delitos envolvem, em alguma medida, desvio, seja de dinheiro público, seja do mandato democrático que foi conferido. Tá? Então, sem dúvida nenhuma, chegar ao fim desse julgamento com a condenação das pessoas e entender que eles pudessem, eventualmente, continuar exercendo o mandato democrático, não seria algo, vamos dizer, condizente com a postura que os ministros tiveram, com a conduta que os ministros tiveram durante todo o julgamento. Então, a mim não me surpreendeu. Quer dizer, essa não significa que eu esteja de pleno acordo com eles, mas para mim não surpreendeu. E, ao meu ver, o que a Constituição determinava era uma partilha de poderes. O Supremo condena e ele transfere a responsabilidade para o Parlamento. E o Parlamento vai ter consequências políticas se ele não afastar. Imagina se hoje, depois do mensalão, as pessoas condenadas, uma parte dos réus vai ser encarcerado e 3 não vão ser. Por quê? Porque o Congresso, no caso, a Câmara dos Deputados não afastou. Então isso seria um vexame político. E a Constituição quis isso. O presidente da Câmara, o Marco Maia, já avisou que considerou a decisão do Supremo uma ingerência nas prerrogativas do Legislativo. O que pode acontecer se a Câmara desobedecer essa decisão do Supremo? Veja, essas refregas institucionais são comuns. Dentro de um regime com separação de poderes, é muito comum que existam situações onde aquilo que determina a Constituição não está absolutamente claro, né? E que um poder busque trazer para si essa responsabilidade, outro poder busque puxar a corda para o seu lado. Eu brinco em separação de poderes, é isso aí. Eventualmente dá atrito mesmo e nós não podemos ou não devemos perceber esses atritos com instabilidade institucional. Tá? Então, o que o Supremo disse ontem, né, e a parte do voto do ministro Celso de Mello, com a qual eu concordo, né, ainda que eu discorde do que ele decidiu, mas ele disse uma coisa que é importante, que quando há uma obscuridade, uma dúvida a respeito de qual é a interpretação correta da Constituição, alguém foi designado para resolver essa dúvida. E este alguém é o Supremo Tribunal Federal. Ele tem a função precípua de guardar a Constituição. Tá? Bom, então se houve uma dúvida e ele decidiu que nesse caso quem decide é ele mesmo, bom, então essa questão está resolvida. Eu não acredito que a Câmara dos Deputados vá reagir, isso não significa que ela não vá vocalizar. Né? Existem milhares de outras situações, eu lembro até uma vez o presidente Ulisses Guimarães, presidente da Câmara, falando, o Supremo não pode fazer isso. Isso é normal numa discussão, o presidente dos Estados Unidos reclamando da Suprema Corte, o presidente do Senado alemão reclamando da Corte Constitucional alemã, é comum que isso aconteça. Agora, que isso gere um conflito institucional é muito raro. Então são vocalizações políticas, agora é muito difícil que amanhã nós vejamos a Câmara dizendo que não irá permitir que esses deputados sejam afastados das suas posições e que apenas se cumpra de uma maneira tranquila. Eu acho que é mais uma espécie de cortina de fumaça, uma reação política, mas eu tenho muitas dúvidas.